Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou um colecionador de cédulas e moedas nacionais. Eu sou contador de histórias, colecionador. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas cédulas que eu tenho, né, antigas, e a importância dessas cédulas, né? A gente conhecer um pouquinho da história das cédulas, das moedas, porque antigamente aqui no Brasil não tinha essas notas, essas cédulas. Foi muito tempo depois que essas moedas, que essas cédulas, né, cédulas e moedas começaram a surgir aqui no Brasil. Então nós não tínhamos, né, essas notas e nem tampouco as moedas, né? As moedas foram as primeiras a chegarem, né, aqui no Brasil, porque o Brasil, como foi uma colônia portuguesa, a gente não tinha essas moedas. Então, como um contador de história, eu espero que esse meu vídeo não fique muito grande, né? Mas aí eu vou passar com o tempo e contar algumas histórias, algumas coisas que sejam interessantes em relação ao nosso dinheiro, às nossas moedas. Então aqui, por quê? Na época dos tempos, né, do Brasil colônia, quando os africanos começaram a vir para o Brasil, né, trazido para cá como escravos, eles trouxeram com eles o cauri, né? O cauri era uma concha cinzenta, uma espécie de búzio, né, que a gente usa hoje em dia, que a gente fala búzio. Então o nome era cauri. Era uma concha cinzenta, usava como moeda, era usada como moedas. Em algumas regiões, o cauri valia tanto que uma mulher, né, uma escrava, valia 2 cauris. Para você ver, essas conchas, esses cauris, ele tinha em algumas regiões, ele era como uma moeda de troca, e ele, 2 cauris, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, tem umas conchazinhas aqui, ó, que eu também não imaginava que o nome disso aqui era cauri. Foi a partir de 1596. 1596, esses 2 cauris aqui dava-se para trocar por uma mulher. Na feira ali você comprava uma escrava, né? E só então, quando o ouro foi descoberto em São Paulo, em 1597, que também era utilizado como moeda. O ouro circulava em pó, né, em grão ou em folhetas. Aí só quando o ouro foi descoberto na região de São Paulo, né, que foi em 1597, aí que eles começaram a usar o ouro como moeda de troca, né? Então, o que aconteceu? O governo português passou a exigir que o ouro fosse transformado em barras registradas, porque eles eram em grãos, eram em folhetas, e eles não tinham um certo controle desse ouro. Então, o que eles fizeram? Eles transformaram esse ouro em barra, registraram essas barras, para melhor eles controlar a movimentação do ouro, né? E foi o principal veículo de pagamento na colônia naquela época, né? A partir daquela data, foi justamente o principal. Como se vê, diversos tipos de moeda foram usados também nos primeiros tempos do Brasil. Mas durante todo esse tempo, houve insuficiência, né, de moedas na colônia. Porque eles traziam, era pouquinha moedas, vinha com pouca coisa, então não estava dando vazão. Por isso, né, produtos como o fumo, a aguardente, o couro, a madeira, o cravo da Índia, o cacau, né, eles foram usados como moeda também. Já no Maranhão, onde não existia moeda, usou-se o algodão, né? O algodão em lugar da moeda. E em muitos lugares o açúcar circulou também como moeda legal. Era o que eles tinham na época. Então, os fazendeiros, né, seus escravos, então eles passaram a usar isso. E havia também o zimbo, que era a moeda dos índios. O zimbo era uma pequena concha branca ou amarelada muito bonita, né, que
principalmente nas praias do Nordeste, do Norte e do Nordeste. Em muitas regiões do mundo que era banhado por mar, como a Ásia, a Oceania e a África. As conchas foram usadas como moeda também, porque eles tinham que ter um meio de comprar e de produzir alguma coisa. Então, eles passaram a usar. Os índios passaram a usar também o zimbo, porque como os portugueses achavam muito bonito, então passaram a usar elas, né? Então, as primeiras expedições portuguesas que vieram para o Brasil trouxeram diversas moedas, como o escudo, o cruzado, o tostão. Depois vieram outras moedas de Portugal, como o dobrões e os cruzadinhos novos, que eles começaram a trazer lá de Portugal. Mas, apesar do Brasil ser uma colônia de Portugal, moedas de outros países também vieram para cá, né? Não era só do Portugal. Outras moedas também entraram aqui dentro do Brasil. Os cruzados franceses, os florins e os soldos holandeses eram comuns no Brasil, pois durante quase todo o tempo em que o Brasil foi colônia dos franceses, foi colônia, franceses e holandeses apontaram em nosso litoral, chegando mesmo a fundar povoados em algumas regiões. Já em 1580 e 1640, Portugal e Espanha, né, eles tiveram unidos um reino e só foi a chamada União Ibérica. Durante esse período, os espanhóis, né, tiveram livre trânsito no Brasil, já que as terras brasileiras passaram a pertencer a eles. Com os espanhóis, ele veio, né, apesar dos espanhóis ter pegado um pouco da nossa terra na época, eles trouxeram a prata, né, a castelhana, mais conhecida como pataca. E aí sim que começaram a usar, né? Eles começaram a usar a tal das patacas, que eram praticamente umas moedas grandonas que eles tinham, né? Então eles tinham que criar essas moedas para poder comprar alguma coisa aqui no Brasil. E só muito tempo depois é que o cruzeiro e o seu submúltiplo, né, do centavo foi instituído como unidade monetária brasileira em 5 de outubro de 1942. O cruzeiro passou a corresponder ao antigo mil-réis, múltiplo do real, né? Múltiplo do real português. Então, meus amigos, era isso aí. Casas da moeda, cunhagem de moeda, essas coisas, quase que não haviam, né? As oficinas de cunhagem, né, de moedas no século XVI, né? Que começou a fabricar, a fazer algumas cunhagens de moedas aqui para poder dar vazão a esse período. O café também, o nosso café também teve muita importância também nessas barganhas, nessas trocas. Então é isso aí, gente. Essa é um pouco da história, né? Da história da nossa moeda, do nosso dinheiro aqui no Brasil. A época que eles foram fundados, teve uma participação muito grande, não só de Portugal, mas para ser criado, teve a participação dos índios, dos africanos, dos holandeses, dos franceses. Então foi uma mistura para chegar até os dias de hoje, né? E aí nós estamos, né, com essa vasta séries aí de cédulas, moedas comemorativas e muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aqui, ó, eu tenho como colecionador, né? Como colecionador, eu venho aqui, ó, sempre colecionando. Tem minhas moedas. Vou até trazer um pouquinho aqui mais para cá para vocês poderem ver. A minha coleção e algumas moedas.
Não tenho todas, mas tem algumas aqui que eu venho colecionando. Aos pouquinhos eu venho colecionando. Aqui, ó. E é isso aí, gente. Aqui, ó, algumas moedas. As minhas notas. E espero que vocês tenham gostado e conto com vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.